Bem-vindo ao canal da Comunidade Católica Vida Nova e ao programa Vida Nova em Cristo. Nessa série desse programa, estamos meditando sobre o Pai Nosso, sobre os pedidos do Pai Nosso, os 7 pedidos do Pai Nosso. E hoje chegamos ao perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse é o 5º pedido do Pai Nosso. Nós já vimos todos aqueles outros meditando, compartilhando, partilhando. E agora nós chegamos a esse pedido, que é o 5º pedido do Pai Nosso, em Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré. Diz assim: o 5º pedido do Pai Nosso pressupõe um mundo no qual há culpa de homens para com os homens, culpa perante Deus. É claro, se há o perdão, tem que se perdoar algo ou alguém. Algo, a culpa, alguém, quem fez a culpa, quem realizou a ação má ou a ação que prejudicou alguém. Aí ele continua: toda culpa entre homens inclui, de algum modo, uma ferida na verdade e no amor, e contrapõe-se assim ao Deus que é verdade e amor. Então, toda culpa do homem fere, o amor, fere a verdade. E contrapõe assim a Deus, que ele se diz: Deus é amor e eu sou o caminho à verdade. Continua: vencer a culpa é uma questão central de cada existência humana. A história das religiões gravita em torno desta questão. Então, vencer a culpa. Como vencer a culpa? Não temos como voltar à ação. Vamos dizer uma ação que não seja moral. Vamos dizer, a pessoa está com um copo na mão, ela solta, quebra o copo. Aquela foi uma ação, sem nada moral. Nem mal, nem uma ação boa. Uma ação má, nem boa. Aquela ação não volta. Nós somos presos nos limites tempo e espaço, aquela ação não volta, não tem como recuperar aquela ação. Então, como vencer? Agora, voltando para a questão moral e do pecado, como vencer isso? Como ele vai dizer assim, vencer essa culpa? Aí ele vai dizer assim: culpa chama vingança. É verdade, a culpa chama-se vingar, reagir. É assim que se forma uma cadeia de culpados, na qual o mal da culpa cresce continuamente e se torna sempre mais inevitável. Como é que o mal cresce? A pessoa fez o mal, eu retribuo com o mal. E aí eu também me tornei culpado. E assim a culpa vai se espalhando, o mal vai se espalhando. Quando não corta o mal pelo perdão, o mal se espalha. Quando ele encontra remédio unicamente na vingança. Continua. Com esse pedido, o Senhor nos diz: a culpa pode ser vencida por meio do perdão, não por meio da vingança. Olha que fantástico. Então, há uma sequência de culpas, de males, que não vai ser vencida pela vingança. Qual a outra opção? O perdão. Daqui a pouco ele vai dizer o que é perdão. Mas é importante comparar ou colocar juntos culpa, depois vingança e perdão. Os remédios. A vingança, que não é um remédio, mas é uma má solução. E o remédio verdadeiro, que é o perdão. Aí ele continua: Deus é um Deus que perdoa, que ama suas criaturas. Mas o perdão só pode penetrar
ser realmente eficaz em quem for em si mesmo capaz de perdoar. Então, veja só, Deus perdoa. Inclusive o pedido começa assim: perdoai-nos as nossas ofensas. Estamos pedindo para Deus isso. Ele perdoa sim, mas aí vem, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, Deus é um Deus que perdoa, como diz aqui, porque ama as suas criaturas, mas o perdão só pode penetrar em quem for em si mesmo capaz de perdoar. Então aqui nós estamos falando de capacidade de perdoar. E aí, bem dizer, cita Mateus 5, né? Se ao trazeres a tua oferta ao altar, e aí te lembras que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa aí a tua oferta sobre o altar. Vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão. Então vem e sacrifica a tua oferta. Então, o que Bento XVI comenta sobre isso? Ele vai dizer assim: ninguém pode aceder diante de Deus irreconciliado com o irmão. Quem pode chegar a Deus, ir até Deus, sem estar reconciliado com o irmão? Ir ter com ele no gesto da reconciliação, ir ao seu encontro, é pressuposto da autêntica veneração de Deus. Então, a autêntica veneração, o autêntico culto a Deus, quando eu vou a Deus prestar culto a Ele, Ele é autêntico quando eu vou reconciliado com o irmão. Então, aqui me prende no meu relacionamento com o meu irmão o critério da veracidade do meu culto. E continua: se quisermos compreender bem o pedido e o quisermos fazer nosso, devemos dar um passo para a frente e perguntar: o que é propriamente perdoar? O que é que então acontece? Então, o que é perdoar realmente? E aqui, Bento XVI, ele se questiona, né? Ele questiona. Ele vai dizer assim: a culpa é uma realidade, uma potência objetiva, que provocou destruição e que deve ser vencida. Por isso, o perdão deve ser mais do que ignorar, mais do que simplesmente esquecer. A culpa deve acabar, deve ser curada, deve ser vencida. Então, não se trata simplesmente de, vou esquecer. Não. Esse mal tem que ser vencido, essa culpa tem que ser vencida em mim. Qual culpa? A do outro. A que o outro cometeu para com a minha pessoa. Esse mal tem que ser vencido em mim. Então não se trata somente, vai falar daqui a pouquinho sobre isso, não se trata somente de uma coisa moral ou humana, se trata de um mal. Ele mesmo vai dizer, é uma potência objetiva. A culpa é algo concreto, é algo objetivo que precisa ser vencido. E aí ele vai dizer assim: o perdão custa alguma coisa. Em primeiro lugar, para quem perdoa. Então, custa para quem perdoa. Continua: deve em si vencer o mal que lhe aconteceu e ao mesmo tempo queimá-lo interiormente e assim se renovar de tal modo que então acolha também o outro, o culpado, neste processo de transformação, de íntima purificação, e ambos se tornem novos, suportando e vencendo o mal. Percebem que agora a questão do perdão se trata de vencer o mal. Não se trata somente de esquecer uma ação que ficou no passado. Não, vencer o mal que ficou gravado em mim. Ficou gravado onde? Em mim. Em mim que talvez seja inocente, em mim que talvez tenha sofrido as consequências do mal de outra pessoa. É um mal que eu não tenho culpa, mas está em mim. E eu preciso vencer esse mal, perdoando. Então, para quem vai fazer bem o perdão? Primeiramente, para quem foi ofendido. É importante entender isso. Eu fui ofendido, fui machucado, o mal ficou em mim, mesmo eu não tendo culpa. Então, qual a primeira solução humana? A vingança, né?
reagir, retribuir. Posso vingar simplesmente ignorar a pessoa, desejar mal para a pessoa, fazer mal para a pessoa, pensar mal da pessoa, falar mal da pessoa, tudo é mal, né? Maldizer, fazer o mal. E aí eu estou cedendo ao mal. Eu estou contribuindo para que o mal continue. O mal que a pessoa fez para mim, ele continua de outra forma. Em forma de maldição, em forma de mau pensamento, de mau desejo. Ele continua o mal. Agora eu posso interromper, vencer o mal. Então, percebem que perdoar é questão de vitória sobre o mal. O mal chegou aqui, ele parou aqui. Ele não continua. Essa visão que Bento XVI nos coloca agora sobre o perdão no Pai Nosso, de vencer o mal, é importantíssimo. E pensa que é só uma questão moral? É também, como ele daqui a pouco vai dizer. É também uma questão moral, mas não só. É uma questão espiritual. De barrar o mal, de vencer o mal, que vem escondido na culpa de outra pessoa. Ele vai citar Cardeal Newman, disse uma vez que Deus pôde criar o mundo todo a partir do nada, com uma palavra, mas a culpa e o sofrimento do homem só pode vencer à medida que ele se pôs em jogo, né? Só pôde vencer à medida que ele se pôs em jogo, se tornou ele mesmo sofredor no seu filho, que carregou com este peso e por meio da sua oblação venceu. Então, para criar o mundo, bastou a palavra, mas para salvar, vencer a culpa, ele veio e ele mesmo assumiu, ele mesmo sofreu, ele mesmo perdoou, ele mesmo morreu por nós, por amor. O amor venceu a culpa. O amor, em forma de perdão, venceu o mal. E aí continua aqui embaixo. A vitória sobre a culpa custa o empenho do coração, mas o empenho de toda a nossa existência. E mesmo este empenho não é suficiente. Só pode tornar-se eficiente por meio da comunhão com aquele que carrega o peso de todos nós. Então, é uma luta de coração. Ele vai dizer de toda a nossa existência. Se trata de vitória sobre o mal. Perdoar é uma vitória. Por isso nós não conseguimos sozinhos e pedimos a força, a ajuda do Senhor. Ele que venceu o mal. E aí, Bento XVI vai dizer: o pedido do perdão é mais do que um apelo moral, embora também seja isso. E como tal nos interpela todos os dias, mas como todos os outros, uma oração profundamente cristológica. Ele nos recorda aquele que teve de experimentar em si mesmo o perdão, a descida na fadiga da existência humana e a morte na cruz. Então, veja bem, não é só uma questão moral, também ele vai dizer isso. Mas é profundamente cristão, porque Cristo venceu o mal, perdoando, nos salvando. E ele vai terminar dizendo: deste modo, ele nos chama, sobretudo para com ele, em profunda gratidão, suportarmos o mal e acabarmos com ele por meio do amor. Então ele fechou com chave de ouro aqui, né? E acabar com o mal por meio do amor. Porque o gesto de perdoar alguém é sobrenatural, é sobre-humano, é espiritual. É um gesto de amor divino, de amor proveniente do amor de Cristo que me perdoou. Então, quando eu perdoo, eu venço o mal por amor. É um gesto de amor perdoar. Então, nesse pedido, podemos resumir: o amor vence o mal.
possamos sempre perdoar. E veja bem, não é justificar o erro da pessoa. Ah, não, a pessoa não quis bem isso. Não, a pessoa errou, foi um mal. Aqui não se trata de ficar justificando, afinal de contas, a pessoa não era tão má assim, ou a situação favoreceu. Não, não se trata de justificar. Não, a pessoa errou, errou, me ofendeu, ofendeu, o mal está em mim, sim. O que eu vou fazer com isso? Ficar magoado com a pessoa? Ficar falando mal da pessoa? Ficar pensando mal da pessoa? Desejando mal da pessoa? São atitudes más, que me afunda cada vez mais no mal e me torna doente. Quem não perdoa é uma pessoa doente e fica se afundando cada vez mais nessa doença. A pessoa que perdoa não está livre. Ela interrompeu o mal. Ela venceu o mal com amor. O amor começa a reinar na vida dessa pessoa. A bondade. Aí a vida da pessoa fica mais leve, porque é cheia do amor de Deus, cheia do amor proveniente do perdão. Perdoe. Quando? Sempre. Isso vai fazer bem. Isso vai salvar. Isso vai curar. É importante perdoar. Nós agradecemos a sua participação no nosso programa, também na live, quando você entra na live, participa com a gente, domingo, 11 da manhã, no finalzinho da manhã. Então, continue participando conosco, né? Continue também, não só por meio aqui do nosso programa, mas também das missas, das formações, dos momentos. Deus abençoe.